Pessoal, vocês sabem por que o 2 de ouros do tarô de Thoth se chama mudança? E por que Crowley deu esse nome a essa carta? Vocês sabem também o significado por trás dessa serpente, de todas essas cores, de toda essa simbologia? Pois é, se vocês ficarem até o final do vídeo, a gente vai destrinchar aquilo que parece uma coisa difícil de ser acessada, toda essa simbologia, e transformar isso em uma coisa acessível para todos. Porque o tarô de Thoth muitas vezes é deixado de lado por causa dessa dificuldade, de conhecer a sua simbologia. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Carlos, sou da Escola Hermética de Tarô, o criador do canal. E se vocês gostarem, se puderem se inscrever, comentar no vídeo, isso será de grande ajuda para nós. Então, sem mais delongas, vamos lá, pessoal. Então, como é de praxe, vamos para nosso esqueminha aqui. Pois é, Ouros, ele está no quarto mundo, chamado quarto mundo da emanação, que é Asiá, na linguagem cabalística, que seria o elemento terra. E sua manifestação está em Rokhma, como já falamos em outros vídeos. Todos os dois tarô, ele está aqui nessa esfera aqui de Rokhma, que é o impulso, o princípio masculino, no pilar da misericórdia. De outro lado, a gente tem um outro pilar que é o pilar feminino, o pilar da severidade em Bina, mais 2 está aqui. 2 é o impulso, é a força primeva, que quando vem tudo de Keter, já falei, já tem um vídeo no canal que eu falo sobre Keter, como é que as cartas do tarô se conectam à Cabala, Um vídeo muito interessante, depois vocês puderem assistir, vocês vão gostar bastante. E os dois, eles estão nessa esfera aqui. São as 4 emanações, o ar, a terra, o fogo e a água. O 2 de ouros, que Crowley chama discos, ele representa a mudança, o elemento terra. E uma coisa interessante que eu gostaria de trazer para a filosofia, que o Heráclito já falava que o universo, a matéria em si, o princípio do devir, tudo está em mudança. E tem uma frase muito famosa de Heráclito, que é que ninguém se banha na mesma água de um rio 2 vezes. Mas por que tudo muda? Ele fala que por trás disso existe uma mudança constante, força de Rokhma, que se manifesta em sua polaridade. Então o devir, por exemplo, o dia e a noite, o inverno, o verão, tudo que segue essa sequência vai num eterno retorno, como já diria Nietzsche. Então, quando a gente traz o elemento terra, ele está muitas vezes associado ao que Heráclito falava lá na filosofia pré-socrática. Tudo está em mudança, tudo está em devir. O 2 aqui, na manifestação também, ele é como se seguisse esse princípio heraclítico, que tudo está em mudança. E isso é mostrado, 2 de ouros aqui, Se você for ver aqui, que agora a gente vai para as cores, A gente tem aqui a cor dourada. A cor dourada, ela representa a iluminação. Então essa mudança, ela não vem do próprio 2, mas está conectada à primeira esfera, que é a esfera maior, que é a coroa, que é Keter. Então o Frei da Heres desenhou a coroa justamente para dizer que existe no 2 um princípio ainda superior a ele. E ele coloca essas cores. Você pode ver que há um contraste muito interessante entre o branco e o preto. Olha só a mudança de cor, como é interessante. É porque Keter também representa o branco, O branco, na verdade, é a mistura de todas as cores. E o branco também simboliza aquela parte espiritual. É como se fosse clareamento para o escuro, ou seja, do espírito se transformando em matéria, em sua polaridade aqui. A gente tem um verde, Esse verde oliva, que representa o princípio da vida, Um rosa bem clarinho, E do outro lado aqui a gente já vê esse rosa aqui, um rosa mais escuro, um rosa antigo, como se fosse a transição, saindo daquilo que é, como poderia dizer, aquilo que é sutil para o mais denso. Então vamos só exemplificar aqui que a coroa dourada, aquela coroa que a gente viu lá no desenho em cima da serpente, que representa o ouro, na verdade representa a consciência, a luz, o poder espiritual, que vem de Keter, já tinha falado, tem uma razão de ser. As cores da serpente, que é muito interessante, deixa eu mostrar aqui as cores da serpente que eu tinha esquecido. Você pode ver que tem uma parte escura aqui, tá vendo? As partes escuras e quase um preto junto com cinza. O preto sempre revelando mistérios. E o cinza também, aqui ele representa uma transição. É como se fosse uma transição de um elemento para outro. E Frei da Heres colocou muito bem
essas cores, né, para representar a transição de um elemento para outro, para representar essa mudança. Só para confirmar aqui que o preto representa o mistério, o cinza liga esses extremos. O branco lá a gente já tinha falado, né, que o branco representa o rosa claro, o verde e amarelo são símbolos da manifestação oculta, né, a transição entre espírito e matéria. Ali a gente tem um preto também, um vinho, né, aquele vinho amarelo, o verde oliva, o rosa antigo. Como já tinha falado, seria a energia se tornando mais densa, né, um azul bem forte juntamente com o lilás. A aura representa sempre a espiritualidade. Quando você vê uma aura lilás, uma aura quase roxa, um roxa bem clarinha, a pessoa está com uma conectividade espiritual muito elevada, justamente para representar essa transição mesmo, reforçando, né, a transição do espírito se manifestando em matéria. Não é a ruptura, mas é uma continuidade bem sutil. E, pessoal, vamos agora para a interpretação dos símbolos. Os símbolos, não poderia esquecer, né? Júpiter, né? O símbolo aqui na astrologia, Júpiter, bem pequenininho aqui, você pode ver Júpiter. Júpiter é um planeta de expansão, de crescimento, e ele está bem no topo, na parte superior desse disco aqui, ó. O disco superior está Júpiter, justamente para explicar a energia primeva de Rockman lá na Cabala, na Árvore da Vida. E mais embaixo aqui a gente tem o símbolo de Capricórnio no elemento terra, né? Você pode ver que a transição entre uma força e, de outro lado, um limite, né? Uma forma que vai parar essa expansão intensa de Júpiter. Então, quando a gente vem nesses símbolos aqui, só para confirmar que Júpiter indica expansão, né? É um crescimento, querendo aumentar. É como, imagine, vamos supor, uma árvore, né? Júpiter diria o seguinte, só como forma de entendimento, né? Para ficar mais claro. Continue crescendo, sendo assim Júpiter falando, né? Continue crescendo, 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 crescendo. E Capricórnio representa, de outro lado, aquele limite, aquela estrutura, aquela disciplina. É como se Capricórnio dissesse: cresça, mas dentro de um limite, de uma estrutura. Júpiter seria o impulso, Rockman, e Capricórnio seria a forma, né? Então a forma ela tem sempre um limite para Keter, porque se Keter fosse infinitamente na sua energia pura, se não tivesse uma barreira, se não tivesse a dualidade em si, nada se formaria, não existiria a forma. Então, dentro de Keter já há essa polaridade dentro da própria energia, desculpa, eu falei Keter, de Rockman, dentro da energia de Rockman já se manifestando essa polaridade, né? E de outro lado, nós vamos ver agora a serpente, né? A serpente aqui, muita gente já conhece, vocês não conhecem o Ouroboros, né? Que é o símbolo do infinito. Trazemos aqui a carta, a serpente, para mostrar, ela é a principal da carta, né? Você pode ver que a serpente ela morde a própria cauda e vai em ciclos, né? Ciclos, mordendo de uma forma infinita. Se você virar de forma horizontal, nos lembra aquele 8. O 8 é o símbolo do infinito. A serpente mordendo, em cima dela tem a coroa de Keter. Ou seja, há uma energia muito superior que faz as coisas serem dessa forma. E quando vemos aqui o Ouroboros, que é o símbolo do infinito, como aquilo que está em cima é proporcional ao que está embaixo. A famosa frase do Caibalion, né? Não representa o mal, ela representa a eternidade, mordendo a própria cauda, a energia. Não há um início nem um fim. É mudança, change. A imagem de Rockman na manifestação dual. A coroa indica que ela tem uma energia superior. E, na verdade, eu queria trazer essa diferença do cristianismo, porque pode ser que várias pessoas, ou muitas pessoas que estudam tarô, não saibam bem a diferença do cristianismo com o esoterismo hermético. Quando nós estudamos esoterismo, essa ideia do cristianismo, né, o ex nihilo, ou seja, que o universo foi criado a partir do nada, isso no esoterismo hermético não existe. O universo, o cristianismo, a criação a partir do nada, a ideia do criacionismo, o universo não é criado a partir do nada. No esoterismo hermético, o absoluto, que é a Ein Sof, é eterno. A Ein Sof está aqui, ó. Vou te mostrar, pega a árvore da vida, ele está bem aqui fora, a Ein Sof. Então,
O Ein Sof, ele é eterno. O universo manifestado é entendido como uma emanação cíclica desse absoluto. Então, a gente poderia dizer que para os gregos, lá quando eu voltei no início que falei de Heráclito, para os gregos o cosmo ele sempre existiu, mas ele existiu de uma forma cíclica. É como se fosse uma emanação de vai e vem, aquela energia que Aristóteles fala, né? Potência e ato. É o universo que se manifesta como uma emanação cíclica desse absoluto. Então a gente já pode entender que essa carta aqui, ela indica, por seu elemento terra, ouros, né? Crowley preferiu chamar essa carta de discos porque o disco representa justamente o movimento cíclico, todo o universo em movimento, né? Até mesmo uma pedra, que quando você vai pegando uma pedra, quebra, 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 que você chega no átomo, né? Tudo está em movimento, tudo está no eterno devir, uma plantinha que cresce, vira uma árvore, depois volta, morre e torna a nascer de novo de forma cíclica. Crowley deu justamente esse nome, né, para representar discos, essa mudança, equilíbrio. O Yin Yang aqui representa justamente a polaridade de todo o universo, dentro do plano mental, dentro do plano material, dentro do plano emocional. Tudo é duplo, tudo tem um polo, né? O princípio da polaridade do Kybalion, e vai de acordo com os ensinamentos do terismo hermético. E quando isso cai numa tiragem, por exemplo, em relação ao emprego, vou conseguir um emprego, por exemplo, se caísse uma pergunta do tipo, a resposta seria tranquilamente a oportunidade está sendo construída, viu que é um movimento cíclico, lento, mas ainda está em movimento, é tudo se construindo ao pouco, é o limite ali do símbolo de Capricórnio, limitando Rockman na sua força dinâmica. Como ficará a minha vida amorosa? Vê que tudo é um movimento, sua vida amorosa tende a entrar em uma fase de mudanças, é change, né? E adaptações, mudanças, trazendo aqui todo o universo passando dentro do plano das emoções. E na área da saúde, como ficará a minha saúde, se fosse uma pergunta do tipo? Sua saúde tende a passar por um período de ajustes, o organismo está procurando recuperar ou manter o equilíbrio. Vê que é tudo equilíbrio, a mudança repetida, não é a força, não é nada caótico. E na vida financeira, minha situação financeira vai melhorar? Sim. Desde que você saiba administrar o fluxo, né? Aquele fluxo que entra de dinheiro e sai dinheiro, essas mudanças, né? Se você não tiver um controle, uma adaptação ali, sua vida vai desmoronar. Essa que seria a resposta principal, né? A pergunta que não quer calar, que foi a origem do vídeo, por que o 2 de ouro se chama mudança? Ora, ela se chama mudança porque existe a energia de Rockman, ela se manifesta no plano material através de sua polaridade. Manifestando na sua polaridade, há uma mudança cíclica, mas essa mudança ela é eterna, ela é sempre a ideia de um eterno retorno. Então essa mudança, por que o 2 de ouro se chama mudança? Porque ela representa a primeira manifestação da força de Rockman no mundo da forma, que é a Siá, que é o elemento terra. Essa força única, ao entrar na matéria, porque a gente já falou em outros vídeos, Rockman está no plano sutil, mas quando ele manifesta no plano da matéria, ele se manifesta em sua polaridade. A polaridade de Rockman na matéria, ela é sempre o equilíbrio. Então, aqui a gente pode que essa força única, ao entrar no plano da matéria, em sua polaridade, já não pode permanecer como unidade absoluta. Ela manifesta como polaridade. E a polaridade produz um fluxo contínuo. Você pode ver aquela serpente lá, entre dois polos. Esse fluxo é a mudança. Então, quando o Crowley pediu para Frida Harris desenhar o 2 de ouros, foi justamente por causa disso, para explicar a energia de Rockman se manifestando no plano material. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um joinha, se inscreva no canal, que eu vou fazer uma sessão com todas as 78 cartas do tarô de Thoth. Vamos tentar transformar aquilo que parece ser difícil em algo simples, tranquilo, como se fosse uma conversa, um diálogo. E se vocês puderem se inscrever, comentar, porque toda vez que você comenta, o YouTube entende que o vídeo é interessante, recomenda para outras pessoas, ok? Então é isso, agradeço por vocês terem ficado até aqui e até a próxima.